André Ribeiro, que fala sobre energia e sustentabilidade. Professor na Atitus Educação, atua na graduação e no PPG-ARC, em Arquitetura e Urbanismo. Doutor pelo programa MIT Portugal em Sistemas Sustentáveis de Energia pela Universidade de Coimbra, com experiência em sustentabilidade, energias renováveis e políticas energéticas. Foi coordenador do projeto Cap for City Erasmus+. Seja bem-vindo, Lauro André Ribeiro. Obrigado. O tempo eu vejo, diz que tem ali na frente, tá certo então. Então muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a organização do evento, então sempre muito solícitos as nossas dúvidas e requisições. Então muito obrigado. Gostaria de agradecer a todo mundo que nos ajudou e está fazendo esse evento tão lindo e tão importante na nossa realidade de hoje. Bom, então o meu tema é muito relacionado com o que o Dr. Célio acabou de falar. Então vamos ser, digamos assim, complementares. O que eu vou dizer vai complementar o que ele disse. E vamos lá, então, para isso. Só para dar falaram que era para eu fazer um slide para me apresentar. Então, aqui eu sou natural de Porto Alegre, mas moro já há 10 anos em Passo Fundo, lá onde eu leciono na Atitus, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. E minha formação é na área de administração, mas sempre voltado para a área de gestão socioambiental. No mestrado, eu encontrei energia na vida, e daí eu fiz um doutorado, morei cerca de 6 anos em Portugal, onde eu fiz o meu doutorado em sistemas sustentáveis de energia. Então, meu Ikigai, para quem fez já aqueles Ikigai, missão de vida, aquela coisa toda, é salvar o planeta. Claro que a gente fala salvar o planeta, mas o planeta, nós estando aqui ou não estando aqui, ele vai continuar, por milhões e milhões de anos, tendo seres vivos nele vivendo ou não. Então, é uma forma, claro, tem uma licença poética quando a gente fala em salvar o planeta aqui, e normalmente os meus tópicos de pesquisa são relacionados à sustentabilidade, o grande guarda-chuva de sustentabilidade. Então, dependendo dos meus orientandos, permeiam por vários desses temas aqui. Mas vamos lá. Fazendo uma retrospectiva bem grande dos milhões de anos aqui do nosso planeta e de como nós, seres humanos, habitamos o planeta, a gente vê que normalmente a gente nunca foi lá muita gente, então, mas nesses últimos séculos uma coisa aconteceu aqui no finalzinho. E eu vou dar um zoom ali, que é mais ou menos isso aqui. Então a gente não chegava a 1 bilhão de pessoas ali no início de 1800, e aqui nesses últimos 200 anos nós conseguimos aqui fazer 8 vezes, octuplicar aqui a nossa presença no planeta. Então, e claro que isso não vai ser para sempre, as estimativas lá em 2086, a gente vai começar provavelmente a decair aqui a nossa presença na Terra. Esperamos que tenhamos Terra até lá. Só para fazer um paralelo, já que é uma conferência sobre cinema, então eu me lembrei, quando eu estava fazendo essa apresentação, eu me lembrei desse filme aqui de 2006, Verdade Inconveniente, de Al Gore. Vocês viram esse filme aqui? O pessoal viu? Há bastante tempo, viram lá?
Então vejam, tá? Ele já está, claro, já é defasado, e é engraçado tu ver os dados lá de partes por milhão que ele estava falando, né, de concentrações, né? Nós não tinha chegado a 400 ainda, né? Ele estava dizendo, não podemos chegar a 400, nós vamos passar de 400. Né? Já passamos de 400, vou mostrar aqui na sequência, né? Então, né, as emissões, né, a gente... Né, apesar dos acordos que a gente tem tentado fazer aí, a gente está apertando no acelerador, tá? A gente está acelerando as emissões, a gente tem uma diminuiçãozinha ali, né, na pandemia, mas assim, depois da pandemia a gente voltou com todo o gás e estamos, né, emitindo CO2, né, pra caramba. Tá? E esse paralelo que o Algor traça, né? Então, essas emissões vinculadas, né, com a partes por milhão, né, a presença desse CO2 na atmosfera. Né? Então, estamos aí já passando dos 420 e poucos, né, e, infelizmente, aumentando. Né? Então, aquele nosso, né, o cobertor, né, a nossa colcha, o nosso cobertorzinho térmico aí da Terra, né, uma coisa que eu sempre falo, né, efeito estufa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Pegadinha, né? É uma coisa boa, né? Se não existisse efeito estufa, nós não estaríamos aqui. Provavelmente não teria vida no planeta. O que importa é o agravamento do efeito estufa, né? O que nós, provavelmente, como seres humanos, estamos aumentando esse nosso cobertor térmico, né, e talvez para níveis que futuramente, né, sejam incompatíveis com a vida. Né? Esse é o nosso grande problema aqui. Então, se a gente traça um paralelo dos 800 mil anos atrás, nunca na Terra a gente teve tanto CO2, né, na atmosfera. Né? Então, hoje, não é exatamente hoje, até olhei ontem de noite, mas não tinha saído o dado ainda. Tá? Então, mas... Né, estamos aí a 424 partes por milhões de CO2 na atmosfera. E claro, né, temperatura, como a gente está sentindo na pele, tá subindo. Quando a gente vê os últimos anos, né, mais quentes da história, em 176 anos de dados, infelizmente, os 10 últimos anos foram os 10 mais quentes da história. Né? Então, a gente vai batendo recordes e recordes. Claro que, às vezes, o ano de 2025 está sendo um pouquinho mais fresquinho, digamos assim, do que foi 2024. Claro, 2024 foi um ano de El Niño, é um ano, né, atípico, normalmente mais quente. Então, a gente tem aqui, né, recordes atrás de recordes atrás de recordes, né, e a temperatura, infelizmente, subindo. O Acordo Climático, né, de Paris, né, o nosso acordo para tentar não chegar a 1,5, né, em 2024 a gente foi a primeira vez que nós passamos de 1,5, né, fomos a 1,6 graus. Em 2025 nós já recuamos um pouco, nós estamos em 1,4, mas de qualquer forma, né, com certeza, né, nos próximos anos iremos passar de 1,5, né, e os cientistas falam, não podemos passar de 2. Se passarmos de 2, né, a gente já está vendo várias alterações, né, enchentes mais fortes, furacões mais fortes, secas, calor extremo. Tá? Não podemos passar. As projeções aqui até 2100 não são muito boas. Né? As projeções, né, que nós estamos aqui tendo que reduzir aqui as nossas emissões, nós já estamos com um gap aqui, de onde nós deveríamos estar e onde nós estamos. De novo, infelizmente, a gente não está conseguindo, né, nesses primeiros, pelo menos, passaram somente 10 anos, né, e é pouco tempo em termos de emissões, a gente vai ver, né, pouco tempo em termos de energia. Tá? Então, a gente já está com um gap aqui, né, e, né, se a gente vai depois ver, eu não vou olhar a fundo cada uma dessas, mas, né, imagina, o cenário otimista é 2,1. Né? Então, assim, estamos não no muito bom caminho. Né? O nosso caminho não está muito bom para o futuro. Então, por que
que a gente emite tanto CO2? Por que a gente emite tanto CO2 e não consegue diminuir? E é a temática aqui do Célio e a minha também. Energia. Nós nos tornamos, né, uma sociedade viciada em energia. A gente não consegue mais viver, a gente não imagina a nossa vida sem energia. Isso não era assim há 200 anos atrás, mas hoje é. Na vida moderna, né, a nossa vida, se acaba a energia, quando falta luz, né, e eu não tenho bateria no meu celular ou no meu computador, eu não sei o que fazer. Né? O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer? Não tenho TV, não tenho computador, não tenho celular, né, não tenho as coisas que eu preciso para trabalhar, para viver, para me divertir, seja lá o que for. Tá? Então, somos viciados em energia. Tá? Estamos lutando para ir para a reabilitação. A gente não quer ir para a reabilitação, tá? A gente quer continuar viciado na energia, a gente não consegue diminuir esses 3 caras aqui. Tá? Então, a tríade fóssil, né? Então, a gente tem o fóssil sólido, o fóssil líquido e o fóssil gasoso. Tá? Então, os 3 estados aqui dos fósseis que a gente é totalmente dependente. E veja, né? Isso não é muito tempo. Tá? É de 1950 para cá, mais ou menos. Tá, a gente já usava carvão, né, antes aqui, mas essa dependência toda foram nos últimos 70 anos. Se a gente vai pegar aquele paralelo que eu fiz de reconstrução, né, faz pouco tempo, né, para o planeta. Tá? Mas só que a gente está com muita dificuldade de sair, como mesmo o Dr. Célio falou, não sei se conseguiremos sair disso aqui. Tá? E isso acelerando, né? Então, se a gente vai ver, estamos gastando mais carvão do que sempre, pico de de petróleo, né, a cada ano, né, e gás também subindo. Então, a gente continua gastando, mesmo com todos, não podemos, o mundo continua acelerando. Tá? Se afundando mais aqui no vício. E para que a gente usa isso? Principalmente, né, como já foi falado, eletricidade, aquecimento, né, e transporte. Tá? Esses caras aqui são para que a gente usa isso normalmente. Tá? Então, claro, isso aqui faz parte, é a nossa vida normalmente, e é por isso que a gente não consegue diminuir esses caras. Então, ano após ano que passa, a gente precisa de mais e mais eletricidade. Todos os países têm que ter um planejamento energético para aumentar a sua capacidade instalada, né, 2026, 2027, 2028. Por quê? Porque eu vou precisar de mais eletricidade. Eu não posso falar para as pessoas, usa menos eletricidade aí, usa menos TV, usa menos... Não vai acontecer. A gente vai precisar de mais e mais eletricidade. A gente pode tornar, né, os nossos aparelhos tudo mais eficientes. Isso sim. Mas a gente vai usar mais e mais eletricidade. É uma utopia achar que eu não vou usar, né? E no Brasil, tá, segue a mesma ideia. Tá? Normalmente a gente reduz quando há períodos de recessão, né, pandemia, alguma coisa acontece, a gente às vezes pode reduzir, né, mas o normal é eu precisar sempre de mais e mais e mais energia. Eu adoro esse quadro aqui, é muita informação, tá? Desculpa, e ele é de 2017, eu não achei um novo, mas ele fala exatamente, né, desses 3 caras. Tá? E claro que ele vai falar de metano aqui, mas eu não vou entrar no metano aqui, porque senão vou me estender muito. Né? Vou focar no CO2, que metano também é um grande problema. Né? Mas a gente vê, né, que, claro, a gente usa carvão e gás natural, né, principalmente para eletricidade. Né? Então, a gente vai ver aqui indústria e edificações. Né? E o petróleo a gente usa para transporte, né? Como o Dr. Célio já falou anteriormente. Tá? Então, a gente raramente vai usar petróleo para eletricidade, né? Um gerador, talvez, mas a gente não vai dar eletricidade, né, para uma cidade inteira a partir do petróleo, normalmente. Né? Então, né, a gente vê agora a parte boa,
né, é que, bom, estamos aumentando as renováveis. Tá? Estamos aumentando aqui o share de renováveis, principalmente, né, solar e eólica. Ultimamente, né, a gente já conhecia, é uma tecnologia já antiga, né, hidrelétricas, então a gente já sabe como funcionar. Claro que tem algumas modernizações aí na época mais recente, tá? Então estamos falando agora em hidrelétrica reversível também, tá? Mas assim, esses dois caras aqui, que o pessoal falou, bom, temos 2 balas aí, né, para tentar fazer alguma coisa. Tá? E né? Então estamos bombando aqui. Agora, estamos bombando isso aí. Só tomar uma água aqui. Estamos aumentando isso aqui por quê? Agora, né, a galera decidiu que vai tentar salvar o planeta, nós vamos fazer renováveis e por isso que está acontecendo isso. Também, né? Mas a gente sabe que o mercado fala muito, né? Então, o que aconteceu nesses últimos 15, 10 anos? Preço. Né? O preço, né, aqui do megawatt-hora da eólica e fotovoltaica se tornaram muito baratos. Tá? Graças a subsídios de tecnologia e de vários países, né, que não o Brasil, né, que possibilitou baixar esse preço aqui e agora, né, é muito barato eu botar placa solar, é muito barato eu colocar um gerador eólico. E daí, claro, o mercado está atuando, né? Opa, está valendo a pena, vamos fazer, está barato, vamos lá. Tá? Mercado. Esse outro filme, tá? Então, Cinema The Corporation, tá? Bem bom também, eu sempre mostro para meus alunos, principalmente de mestrado e doutorado, né? Então, que é uma crítica, né, às grandes corporações, ao mercado e tudo mais, né? E é exatamente isso. Tá? O mercado vai fazer, se ele achar uma maneira de fazer dinheiro, ele não está muito se importando se vai salvar o planeta, se não vai salvar o planeta, se vai poluir, se não vai poluir, ele vai querer ganhar dinheiro. Tá? Então, se valer a pena para ele, né, queimar carvão, beleza, vamos queimar carvão, vamos ganhar dinheiro. Tá? Outro dia lá, né, no Rio Grande do Sul, os caras estavam querendo de novo levantar o debate para construir uma termoelétrica de carvão, porque nós temos carvão. Pô, eu sei que nós temos carvão, tem um monte de gente. Carvão é uma das mais democráticas do planeta, tem quase em tudo que é lugar carvão, tu cavoca lá, tu acha carvão. Mas não é por isso que é porque eu devo queimar isso. Eu tenho que pensar, vou ganhar dinheiro, tá barato. Infelizmente, né, muitas vezes o mercado, né, então vamos lá. Né? Nós estamos, né, falando, todo mundo dizendo, temos que diminuir o petróleo, tem que diminuir o petróleo. Qual é a nossa? Vamos vender, vamos fazer mais petróleo, vamos fazer poço de petróleo lá na Amazônia, vamos fazer poço de petróleo aqui, né, sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, vamos botar mais poço de petróleo, porque está dando dinheiro. Se nós não vender agora petróleo, depois talvez não dê mais para vender. Vamos bombar. Tá? Então, né, o mercado normalmente vai querer ganhar dinheiro. Tá? Bom, e daí o percentual, né, de renováveis, quando a gente viu o Brasil, né, para a geração de eletricidade, né, tá ótimo, né? Estamos muito bem. Então, assim, claro que a gente tem muito sol, a gente tem muito vento, a gente tem um potencial gigantesco, né, de solar e eólica. Claro que isso já está acarretando, né, a entrada, né, dessa eletricidade nosso grid né, no nosso operador nacional lá. Isso gera vários problemas, né, porque a nossa malha, né, de distribuição não foi feita para geração distribuída.
Tá? Ela foi feita para eu produzir lá na hidrelétrica ou na termoelétrica e mandar para o consumidor. Ela não foi feita para cada um produzir a sua energia, e isso gera vários problemas. Né? Estamos vendo aí problemas relacionados a curtailments, que é a redução obrigada de rede e tudo mais. Tá? Então, né, mas tudo bem, nós estamos bem na fita, né, aqui mundialmente falando, não tão bem. Tá? Então, o nosso percentual, né, de share aqui da eletricidade é muito baixo. Tá? Muito baixo. Tá? Quando eu falo em energia primária, e daí eu boto petróleo junto, tá? Quando eu boto petróleo, que antes não tinha, o Brasil já cai, né? Então a gente estava lá 80%, caímos para 50%. Por quê? Petróleo, né? O nosso viciozinho também, né? Como de todos os outros países, o petróleo. Né? Então, quando a gente bota os outros, a nossa matriz energética já não se torna tão mais linda, assim, limpinha, se eu coloco, né, energia primária, petróleo na jogada. Tá? Beleza. E, falando em petróleo, estamos acelerando também. Tá? Não estamos diminuindo o consumo de petróleo. Né? Não estamos. Estamos pisando no acelerador. As projeções é que em 2028 talvez a gente atinja o pico e daí a gente começa a querer a cair. Veremos o que acontece. Né? Porque a OPEP normalmente, né, ela define preço, né, e ela define o preço que é, muitas vezes, vantajosa para ela, né, para ganhar dinheiro. Né? A OPEP não está preocupada com o futuro do planeta, elas estão preocupadas em vender o seu petróleo que tem. Eu tenho petróleo, eu quero vender para a galera queimar. Tá? Beleza. Quando eu boto daí todo mundo aí no Brasil, tá? Então a gente vê que, né, o petróleo, né, é uma parte aqui, né, importante, tá, na nossa matriz, tá? E claro aqui eólica, solar, né, que há muito pouco tempo atrás nós não tinha nada, tá? Era nada. Tá? Você vai ver dados aqui de 10 anos atrás do Brasil, nós não tinha nada, tá, de eólica. Tá? Isso aqui está crescendo rapidamente, tá? E com não tanta política pública, é mais, né, mercado. Tá? Preço. Tá? Então, problema do Brasil, principal, se eu vou falar de emissões de CO2, é transporte. A matriz energética, claro, a gente está queimando agora, né, as usinas térmicas, por isso que a eletricidade está cara no momento, mas o principal problema nosso é esse aqui, e esse aqui, como o professor Célio já falou, é muito difícil, porque eu sou muito viciado em petróleo. Tá? Eu não estou diminuindo também o número de carros, né? Então, aqui a gente tem um problema. Tá? Então, o que nós fizemos até agora e vai ser suficiente? Não está aparecendo. Né? Então, e aí, o que nós faríamos, então? Tá? Lembrando, claro, né, da máxima do desenvolvimento sustentável, né, satisfazer a necessidade presente sem comprometer a capacidade. Sem comprometer a capacidade. Não é bem o que nós estamos fazendo também, né? Com certeza estamos comprometendo, né, o futuro dos nossos filhos e netos. A gente nem sabe como é que vai ser o mundo que nós vamos deixar, né, para os nossos filhos ou netos futuramente. A gente não tem nem ideia como é que isso vai acontecer. Né? Sem falar quais são as necessidades. Né? Qual é a necessidade de cada um? Né? Qual é a minha necessidade? Né? E aí, o que nós faremos então? O que nós estamos fazendo? Bom, nós estamos colocando energia renovável no mix, só que nós não estamos diminuindo os outros, a maioria dos países. Né? Claro que alguns países europeus estão conseguindo diminuir, né, alguns outros, né, mas a maioria não. A maioria eu estou incrementando já na minha rede fóssil energia renovável. Ou seja, eu estou ficando com os outros, porque eu sempre preciso mais energia. Né? Então, eu estou optando, ao invés de colocar uma termoelétrica, eu estou colocando energia renovável, porque está barato. Né? Opção de mercado. Tá? Então, eu estou fazendo isso aqui.
E, claro, né, eficiência energética, né, vários países, né, estão tentando tornar, ou seja, ficar mais eficientes, né? Eu ter uma casa mais eficiente, eu gastar menos eletricidade no meu trabalho, o meu carro ser mais eficiente, né? Como é que eu faço isso, tá, de uma maneira em que isso realmente tenha penetração no mercado? Tá? Porque não adianta, muitas vezes, eu fazer uma lei lá, tá, e achar que vai dar certo. Tá? A gente tem várias, né, normativas, né? A gente tem a normativa de desempenho, né, na construção civil, 15575, mas é uma normativa que, né, não pegou, digamos assim, né, o pessoal fala. Né? Por quê? Porque a gente vê pouquíssimos, né, empreendimentos que realmente seguem a normativa. Tá? Então, precisa mais coisa. A gente precisa mais. E assim, uma pessoa com uma dependência, como é a gente não pode, tudo bem, pode beber um pouquinho, não tem problema. Não dá. É uma doença. Se eu estou falando em possível inabitabilidade do planeta futuramente, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes, né, um remédio amargo não é tão bom. Tá? Então, taxação do carbono, por exemplo. Vários países estão fazendo. O Brasil não quer fazer. O Brasil já na COP, né, vai apresentar uma alternativa ao mercado de carbono, né? Algo, digamos, nos termos do protocolo de Kyoto, né? Eu tenho limites de emissões e se eu quero poluir mais, eu compro, né, para poluir mais. Tá? Então, eu pago, né, para poluir, né, um mercado aqui que o Brasil vai propor. O Brasil está fugindo aqui da taxação. Tá? Subsídio de tecnologias mais limpas, a gente já faz isso um pouco. Né? A gente tem que cuidar subsídios, muitas vezes, para subsidiar, né, tecnologias que estão iniciais ainda, que a gente não tem maturidade, mas quando elas chegam na maturação, a gente tem que aprender a soltar a mão. Tá? Então, a geração distribuída, né, principalmente no Brasil, né, talvez esteja a hora de soltar a mão, né, porque ela já tem um preço muito competitivo. Tá? Então, mas tem outras que não. Né? Hidrogênio verde, por exemplo. Nosso potencial de hidrogênio, né, é muito grande. A gente já tem uma matriz energética renovável. A gente poderia ser um grande player mundial em hidrogênio verde. Mas, sim, isso tem que ser feito. Tu tem que ter política afirmativa para fazer isso aqui. Senão, se tu deixar o mercado atuar, não rola. Tá? Acabar com o subsídio fóssil. Volta e meia, quando eu vejo isso, eu falo, mas a gente subsidia? Subsidia? Né? Bota no Google aí, o Brasil subsidia combustível fóssil? Sim. Né? A gente dá subsídio para petróleo e gás. Né? Nesse último ano foram 80 bilhões, eu acho, cerca de alguma coisa assim. Assim, a gente bota dinheiro, né, em petróleo e gás. Bom, sem falar em querer ainda expandir os poços de petróleo. Né? Não satisfeito com isso, a gente quer expandir ainda uma coisa que a maioria do mundo está falando que é para parar de usar. A gente quer fazer mais. Tá? Padrões de eficiência energética obrigatórios, né? Mandatório aqui que a gente fala. Né? Então, assim, obrigar... Bom, tu vai fazer uma edificação, tu vai fazer um novo prédio, tu vai fazer um retrofit, sei lá, e obrigar, né, ter eficiência energética mínima, né, padrões de desempenho. Eu estou falando de edificações, mas eu posso falar de, né, equipamentos, carros, seja lá o que for. Tá? Zonas de zero emissão, né, a gente não tem ainda muitas no Brasil, pelo que eu saiba. Na Europa a gente já tem várias zonas onde a gente só pode entrar, né, veículos, por exemplo, né, que não emitem. Né, aqui, de novo, a gente tem um certo... Né, né, não vamos muito para esse lado aqui. Temos um certo medo de mexer numas feridas aí. Proibir alguns tipos de tecnologias. Né, dizer, ó, isso aqui não pode mais. Estamos no último slide. Tá? Isso aqui não pode mais. Tá? Então, essa tecnologia aí não rola. Tá?
está muito ineficiente, polui demais. Não pode, é proibido. Que nem proibimos lá pela amianto. Não pode, dá câncer. Tá? E daí, claro, recuperar os sistemas, o jeito de eu recuperar carbono, né, de sequestrar carbono, se eu não consigo, né, atingir muitas... Tudo ajuda. Né? Então, como é que eu posso, né, melhorar, reflorestar, melhorar ecossistemas para tentar reter carbono? Né? Se eu não consigo, às vezes, diminuir nas emissões, eu posso tentar. E, claro, cidades mais sustentáveis. Né? Quando a gente fala em energia, muito relacionado à mobilidade urbana. Tá? Então, mobilidade urbana, né, coletiva, em primeiro lugar, depois, claro, pensar no individual, mas assim, eu preciso ter, né, cidades mais, né, boas, tranquilas de ir e vir com transporte público. Tá? Se eu deixar todo mundo ter o seu carro individual elétrico, não vai adiantar muito. Tá? Então, eu me despeço com essa fotinho aqui. Né? Se nós vamos conseguir salvar o planeta. Muito obrigado.